Paz de Jesus a todos, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo por graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Cristão, nós estamos aqui para mais um estudo dessa forma, né? Vendo se dá certo, né? Esses estudos trazendo muita aprendizagem sobre a Sagrada Escritura. Hoje nós vamos refletir um pouco no livro da sabedoria. Já diz logo, o livro da sabedoria de Deus, né? Que o Senhor nos ajude, né, para mais esse estudo. Vamos ver um pouco, né, dessa ação da sabedoria de Deus na nossa alma. São Paulo, conhecendo o livro da sabedoria, ele também falou um pouco sobre essa sabedoria, traduzindo essa sabedoria como uma ação do Espírito, como dons, né? Vamos olhar aqui, ó. Nós estamos no livro, capítulo 7, 22 da sabedoria. Veja só, versículo 22 aqui, ó. Anela, com efeito, um espírito inteligente. Veja aí. Anela, com efeito, um espírito inteligente. Então nós vamos estudar hoje um pouco, nesse estudo bíblico, sobre, não é, a terceira pessoa da Trindade. Então, falando dessa sabedoria, então São Paulo conhecendo, São Paulo falou, João falou, não é? Isaías falou. Então veja, nela, aí ó, versículo 22, né? Há nela com efeito um espírito inteligente, santo, único. Então vamos por parte. Há nela com efeito um espírito santo e inteligente. Então quando nós olhamos para o próprio livro da sabedoria, no capítulo 1, vai dizer o seguinte, assim, vai narrar o seguinte para nós, olha só. Capítulo 1 da sabedoria, versículo 4, preste atenção. A sabedoria não entra na alma perversa. Essa sabedoria, nós sabemos que a sabedoria personificada no livro da sabedoria várias vezes aparece como Jesus, mas também aparece como Espírito Santo. Por que, irmão, aparece como Jesus e por que aqui aparece como Espírito Santo? Se é Jesus, a sabedoria personificada, como está no capítulo 9 de Provérbios, é porque os três são um, né? Os três são um, a Trindade. Então refere-se à Trindade. Então refere-se à Trindade, a sabedoria é empregado, o termo sabedoria, aos três. Então veja, a sabedoria, capítulo 1, versículo 5, você pode até pegar na sua Bíblia. A sabedoria não entra na alma perversa, nem habita no corpo sujeito ao pecado. Então veja que a Bíblia está dizendo que a sabedoria não entra na alma perversa, nem habita num corpo sujeito ao pecado. E aí o versículo 5 vai dizer que o pecado expulsa o Espírito Santo. Ó. Ah, irmão, você agora falou algo pesado. O Espírito Santo, versículo 5, o Espírito Santo, educador das almas, fugirá da perfídia, se afastará dos pensamentos insensatos e a iniquidade que sobrevêm repelirá. Muito bem. Então nós estamos vendo aqui também citar Isaías capítulo 11, meus irmãos. Ó. Então, um espírito inteligente. Veja que vai falar nos dons efusos, que são os 7 dons efusos dados no batismo, que está em Isaías capítulo 11. Então, quando descreve que essa sabedoria não entra na alma perversa, nem habita no corpo sujeito ao pecado, quer dizer que a unção, a luz de Cristo não habita em quem está com as trevas, mesmo que seja batizado. Então, a pessoa que ela acumula o mal, a pessoa que ela pratica o mal, ela não tem o Espírito Santo agindo dentro dela em forma de ação, em forma de obras, né? Não tem essas virtudes, esses dons. Olha aí, ó. Há nela, com efeito, um espírito inteligente. Que é essa inteligência? De buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, de entender as coisas de Deus. Ó, santo, não é? Refere-se a quem? Santo, o Espírito Santo. Único, porque só há um só Espírito. 2 Coríntios 11, 4, Paulo vai dizer, quando alguém aparecer em vossas portas, em vossas casas, anunciando um Espírito diferente. Só há um único Espírito. Viu? Aqui, ó. Múltiplo, 3. Sútil, móvel, fé sem obra é morta. Sútil, veja, sutileza, conhecimento. Esse sútil aqui, muitas coisas engloba dentro dele, como prudência, amabilidade, afabilidade, né? Gálatas capítulo 5, versículo 22,
né? Veja só aqui de laranja, olha só. Penetrante e puro. Penetrante, porque penetra na alma. O que foi que Jesus disse em 14 de João, versículo 16? E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Paráclito. Outro Paráclito, o Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade. Então ele vos guiará. Ele é penetrante, veja, ele penetra em nossas almas. Ele é puro, por isso que os santos foram puros. Chegaram aos altares em estado de pureza. São puros. Então São Paulo diz: quando nós estivermos dentro dele, seremos como ele é. Né? Seremos como ele é. Então preste atenção, meus irmãos. Com muito cuidado sobre isso. Puro. Claro, não tem as escondidas. Não é as escondidas, é claro. Nós vemos que a doutrina da igreja é aberta para todos. Para todos os que querem estudar a doutrina da igreja fundada por Cristo, ela é aberta para todos. Não tem essa das escondidas, não. Como é as falcatruas escondidas, não há nada escondido que não venha se manifestar, das heresias. Então tudo isso você está vendo, frutos e virtudes que acompanham a igreja e seus filhos, inclusive os santos. Veja a reflexão sobre a luz eterna. Todos esses aqui é o que? É vestígios de luz eterna dentro da pessoa. Claro, inofensivo. Aí agora é a questão de que agora nós estamos vivendo um tempo porque pegaram algo da igreja para tentar armar o povo, colocar arma na mão do povo. É porque defender a vida agora é prioridade. Se alguém vier me tirar a vida, então eu tenho que matá-lo primeiro. Eu estou defendendo a minha vida. Eu pergunto, qual foi dos santos da igreja? Qual foi dos santos da igreja que mataram para não morrer? Não, eles deram a vida. Eles deram a vida. São Sebastião vivendo esses dias. Aliás, hoje, 20 de janeiro, dia de São Sebastião. São Sebastião desejava ser mártir. E agora, tão contrário. Veja, ele, o Espírito Santo, inofensivo, não vai atacar, tirar a vida. Vai entender que a nossa guerra, como São Paulo diz, no capítulo 6 de Efésios, versículo 11, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não, a minha luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os demônios. Mas estão esquecendo os demônios, e estão querendo tirar a vida humana, matar, o tal do defender a vida, armar o povo. Eu sou contra armamento. Eu sou contra armamento. De qualquer forma, eu sou contra armamento. Quando a igreja diz que defender a vida em caso extremo, não quer dizer que a igreja está aconselhando a colocar arma na mão do povo. Não, isso é heresia desses heréis. Olha aqui, ele é inofensivo. E ele é o que? Logo que vem, inclinado ao bem. Agora vamos armar todo mundo para matar, tirar a vida. Quem vinha agora, o bandido que vinha na minha casa, eu rapo de fogo, queimo. Vai por quinto dos infernos, porque o mandamento diz: não matarás. Mesmo que venha com essa de defender a vida. Não tem isso, não existe isso. Cadê os santos? Quem foi o santo que foi canonizado, que matou muitos defendendo a vida? Nem o primeiro. Heresia, então não vem com essa. Então veja, os santos, você está vendo isso aqui comigo? Isso aqui são o quê? Virtudes dos santos. Reflexão da luz eterna, meus irmãos. Né? Olha só. Inclinado ao bem. Agudo. Por que o Espírito Santo é agudo, irmão Fábio? Porque o Espírito Santo, meus irmãos, o Espírito Santo, Paulo disse isso, qual era a arma que nós tínhamos que nos armar. Que arma era essa, irmão Fábio, que nós tínhamos que nos armar? O próprio Efésios capítulo 6, versículo, vou pegar aqui para você para ficar melhor. Olha só. Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espera aí. Quando disseram até aqui espada do Espírito, traduziram: vamos colocar uma metralhadora na mão, vamos colocar uma arma de fogo na mão, porque agora é prioridade defender a vida. Agora queimar todos os bandidos desse país.
Eu sou a favor da vida de todas as formas. Eu sou a favor e sigo as pegadas dos santos. O que os santos fizeram para serem santos, eu sou. Não tem santo matando ninguém para defender vida. Ninguém. Veja, aliás, eu vi os santos dando a vida, dando o pescoço. Era completamente diferente. Então, quando nós olhamos esse texto, não é? Nós também lembramos o que diz 2 Coríntios, presta atenção. 2 Coríntios 10, versículo 4. Diz assim, meus irmãos, presta atenção. Que estudo bíblico, hein? Olha só. Porque, no verso 3 e 4. Porque ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne, não. Armamento com armas de fogo para armar a sociedade, isso é obras da carne. Olha aí, ó, olha aí. Não militamos segundo a carne, mas segundo o que, Paulo? Verso 4. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Eu não vejo ninguém dizendo, vamos fazer uma lei para colocar o rosário na mão de todo mundo para rezar. Porque não são carnais as armas, meus irmãos, olha aqui. Olha. Não, é inclinada ao bem, agudo, penetra. Como uma espada de 2 gumes, a palavra, junto com a tradição, o que ensina a Santa Mãe Igreja. E agora vamos esquecer toda a doutrina dos santos, vamos esquecer a patrologia, a patrística, e agora vamos criar os novos santos que tiram a vida dos outros para defender. Não, completamente errado. Mas vamos deixar essa questão para lá e vamos entrar no estudo bíblico que nós estávamos aqui, senão, né? Vejam só. Versículo 23. Livre. João, capítulo 8. João, capítulo 8. Mas, senhores, vocês estão escutando aqui, porque aqui está muito quente nessa tarde e eu tive que ligar o ventilador, né? João. John, meu hermano. Juan, mi hermano. Juan 8. João 8. Veja, você viu aqui comigo o quê? 23 aqui, ó. Livres. João 8, 36. Se portanto o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Aqui, ó. Os santos foram o quê? Livres deste mundo, da contaminação desse mundo. Benéfico. Pensa aí no que significa isso. Benévolo. Olha, benévolo. Olha as obras. Estável, seguro. Livre de inquietação. Olha, de rosa. Livre de inquietação. Meu irmão, minha irmã, a pessoa que tem o Espírito Santo, que permite ele agir porque foi dado no batismo, ele é uma pessoa assim. E nós estamos fazendo referências com outros textos, mostrando a catolicidade, mostrando essa reflexão da luz eterna na vida dos santos. Isso aqui foi para a vida dos santos, da qual Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, segui a pegada dos santos. Olha aqui agora, ó. Que pode tudo, que cuida de tudo. Ô, meu irmão, a igreja é a maior instituição de caridade do mundo, que pode tudo. Tudo a favor do bem, até mesmo dar a vida, como São Paulo disse em Colossenses, e vamos para lá agora. Colossenses, olha só, capítulo 1, versículo 24. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. Por quem? Pela igreja. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Olha aqui, que cuida de tudo.
que penetra em todos os espíritos, que penetra em todas as almas. Meu irmão, minha irmã, isso aqui, essas bonanças, as obras do Espírito Santo, Jesus disse, ele vos guiará em toda a verdade. Então o Espírito Santo vos guiará, ele nos guiará em toda a verdade. E nós estamos vendo aqui várias delas. Eu até coloquei aqui várias cores diferentes nessas palavras para vocês verem. Você está vendo aí, ó. Olha só. Eu não marquei aqui, mas você vai ver aqui acima do lado. Presta atenção. Os inteligentes, os puros, os mais sutis, mais ágil que todo o movimento é a sabedoria. Ela atravessa e penetra tudo, graças à sua pureza. Os inteligentes. Os santos foram o que, irmão? Irmão Fábio, os santos foram o que? Inteligentes. E por que nós não podemos receber essa inteligência? Porque perseveramos nas obras da carne. Né? Estamos preocupados com picuinhas desse mundo. Os santos, a única coisa que se preocuparam nesse mundo foi em dar de comer aos pobres, estirar a mão para quem tem fome. Estive com fome, me deste de comer, com sede de beber, na prisão enfermo, fosse me visitar, não tinha teto, me deste um para morar, não tinha roupa para vestir, me vestiste. É a linha da igreja, as obras dos santos. Apocalipse diz isso. Olha o que ela é. Versículo 25. Ela é um sopro do poder de Deus. Ah, irmão Fábio, ela é um sopro do poder de Deus. Como pode isso? Meus irmãos, tudo isso que você está vendo, isso aqui, os três, Pai, Filho e Espírito Santo, enriquece a igreja, os santos e os filhos da igreja, os que seguem as pegadas dos santos, com tudo isso. Ela, aí de Rosa, ó, versículo 25. Ela é, aqui ó, ela é o sopro do poder de Deus. O que foi que Jesus disse em Atos capítulo, vamos pegar aqui, Atos, olha só, Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis um poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e aí sereis minhas testemunhas. Recebereis um poder. Outra vez aqui o 25. Ela é um poder. Ela é o sopro do poder de Deus. Então Jesus disse, soprou sobre eles dizendo, receba o Espírito Santo. Aqui dentro, meus irmãos, está os sacramentos, viu? Aqui dentro está os sacramentos. Tudo isso é atribuído para as pessoas que vivem os sacramentos. Que vivem. Veja a frase, a palavra que eu estou usando. Que vive os sacramentos. Ela é um sopro do poder de Deus. A confissão, receba o Espírito Santo, aqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Que vocês perdoar serão perdoados. Entende? Aqui é o eixo. Aqui é o eixo. Ela é o sopro do poder de Deus. Soprou sobre eles, dizendo, recebam o Espírito Santo. Mas recebereis um poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Atos 1:8. Para ser o quê? Testemunha, para evangelizar, para lutar pela santidade, para fazer a caridade, para instruir os outros na fé católica, para ensinar a fé católica, para conhecer a patrística, para conhecer, né, as leis salvíficas, conhecer as escrituras e a tradição através do magistério. Olha o verdinho. Uma irradiação límpida da glória do Todo-Poderoso. Ela é o quê? Uma irradiação límpida da glória do Todo-Poderoso. Aqui está a continuação do verso 25, a parte B. O que engloba nisso aqui, irmão Fábio? Libertação, curas, restauração. Quando eu digo restauração, é restauração na fé.
restaura na fé. Esses dias vendo uma irmã, eu já fui para um canto, para outro, né? Quando a gente oferece para ensinar a doutrina, quando oferece para ensinar e foge, né? Então, para que reclamar? Quando a gente reclama de uma coisa que não conhece, busca as pessoas que conhecem, né? Qualquer pessoa que estiver nesse canal, que quiser conhecer, que eu ver, que eu conheço, eu já também sei quando a pessoa quer conhecer, né? E quando não é, quando é troca, eu posso doutrinar pelo message, porque lá no message a gente pode mandar áudio. Eu tenho um zap, mas é um zap privado, só tem contato no meu zap a minha família e ponto. Meu zap, eu não uso o zap praticamente para nada. Então, pelo message eu posso ter as tuas dúvidas. Eu posso te dar pelo message um curso bíblico, veja, mostrando a fé católica por este livro sagrado, tirando as dúvidas. Quantos eu não tirei, meus irmãos? A dúvida de muitos, não foram poucos não, foram muitos. Pelo message. Quem tem Facebook tem um message. Olha, uma irradiação límpida da glória do Todo-Poderoso. 2 Coríntios 4,4 diz que os incrédulos são cegos porque o Deus deste mundo cegou. Não percebe a glória da igreja de Cristo? Que ela anuncia o evangelho que resplandece a glória de Cristo. O anúncio verdadeiro da Eucaristia é o resplandecer da glória de Cristo. Ela é uma irradiação límpida, pura, da glória do Todo-Poderoso. Quem? Deus Pai. Continuamos aqui o estudo bíblico. Assim, mancha nenhuma pode insinuar-se nela. Não. É aquilo que eu vou lhe dizer. Vícios. Irmão Fábio, uma pessoa que luta pelos vícios, mas que ainda continua caindo nos vícios, pode herdar isso aqui? Pode herdar isso aqui? Não. Não pode. Não pode herdar isso aqui. Vou lhe dizer porque não pode herdar isso aqui. Porque tudo isso aqui que você viu mata os vícios, mata os pecados mortais. Veniais, sempre vamos praticar. Até mesmo talvez sem perceber, dependendo do exame de consciência que você tenha, que você possua. Mas os grandes santos confessavam quase todos os dias. Então esse texto aqui, quem tem vícios está fora dele. Porque esse texto é para os santos. É para os santos. Então queremos ser santos, ser santo como vosso Pai Celeste é santo, então vamos lutar para isso aqui. Vamos lutar pela santidade, para viver isso aqui, como o Senhor está pedindo, falando através das Sagradas Escrituras e da sua igreja. Eu já mostrei para vocês, sabedoria 1:4. A sabedoria não entra na alma perversa, nem habita num corpo sujeito ao pecado. O que é o corpo sujeito ao pecado? Que está escravizado pelos vícios, pelos apetites da carne, da qual São Paulo disse, não herdarão o reino dos céus. Gálatas 5, 20, 19, as obras da carne. Assim, mancha nenhuma pode insinuar-se nela. Eu acho que fiquei claro, acho que foi claro a respeito disso, né? 26. É ela uma efusão da luz eterna. Olha o que Jesus disse em Atos 1, versículo 5. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Jesus chamou a efusão do Espírito Santo de batismo no Espírito. Por que a igreja não continuou chamando de batismo no Espírito? Por causa do sacramento. Então existe uma efusão. Mas irmão, mas isso não é dado. Meus irmãos, presta atenção. O Espírito Santo nos é dado no batismo. Então necessitaria de Crisma para confirmar esse batismo, né, no Espírito? Não. Mas essa efusão significa o que aconteceu em Atos 2. Atos 2 de 1, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar em oração.
De repente, desceram do céu línguas como de fogo, que repartiram e pousaram sobre cada um deles. Você vê ali eles criarem coragem, receber unção, ousadia e parresia para evangelizar. Irmão, você está dizendo isso porque você é da renovação carismática? Não, eu não sou da renovação carismática. Mas a minha fé é com os mesmos carismas, com as mesmas orações da renovação carismática. Eu só não vivo aquilo que a maioria da renovação carismática vive. É comunismo com protestante. Não. Foi ali onde eu comecei, ali tudo onde eu comecei, e eu sou o que sou hoje por começar na renovação carismática. Não faço parte da renovação carismática. Sou contra ela? Não. Sou contra aqueles que transformam ela em protestantismo. Eu creio nos carismas, conforme diz as Escrituras. Sim, foi ensinado pelo meu professor de Bíblia, Padre Luistor. Irmão, você é contra a oração em línguas? Não, porque está na Sagrada Escritura. Existe na Bíblia Sagrada oração em línguas, cantar em línguas e falar em línguas. O falar em línguas requer uma interpretação. Está ali em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4. Depois eu vou trazer um estudo falando sobre isso. Eu já trouxe sobre essa questão de oração em línguas, né? Eu vídeo aqui no canal por quase um ano, né? Essa questão aí. Olha só. É ela uma efusão da luz eterna, veja o Espírito Santo. Então receberam a efusão em Atos 2. E ali, na primeira pregação de Pedro, com essa efusão do Espírito, da unção do Espírito, né? Primeira pregação do primeiro Papa, Pedro, 3.000 corações recebem os sacramentos, se tornam membros da Igreja de Cristo. Um espelho sem mancha da atividade de Deus. Veja aqui, um espelho sem mancha. Meu irmão, o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, ela nos leva à santidade, a viver o mistério da fé e anunciar com clareza essa fé, como aconteceu a partir de Atos capítulo 2. Aqueles apóstolos medrosos, aqueles apóstolos trancados por medo dos judeus, quando eles recebem línguas de fogo, esse Espírito desce, em Cristo desceu em forma corpórea como uma pomba, sobre aquelas 120 pessoas, sobre a igreja reunida no cenáculo, onde Jesus instituiu a Eucaristia, na quinta-feira santa, eles recebem a línguas de fogo e dali eles passam a ser pessoas de oração, eles passam a anunciar a doutrina da igreja, eles passam a viver a doutrina da igreja, eles passam a anunciar com intrepidez e com radicalidade. Olha o que diz Atos, presta atenção, Atos, no capítulo 5, 4, porque foi a segunda pregação de Pedro, o que é que acontece, ó? Na segunda pregação de Pedro, olha só, a partir do versículo 28. Atos 4, 28. Para executarem, 29, aliás. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças. Quem eram os que estavam perseguindo a igreja? E concedei aos vossos servos que com todo desassombro, anuncie a vossa palavra. Verso 30. Estendei vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios, pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Olha o versículo 31, presta atenção que fala dessa oração. Ó. Mal acabaram de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos, os novos, aqui não é Atos 2:1, aqui é a segunda pregação de Pedro, presta atenção. Pedro pregou, depois da pregação, Pedro fez um momento de oração. Olha só. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. E era o quê? Cerca de 5.000 pessoas. Está aqui, ó, no capítulo 4. Começa no capítulo 4, no versículo 4 diz quantas pessoas eram. Mas, porém, do que tinham ouvido a pregação e creram, era o número de fiéis elevou-se naquele dia a mais ou menos de 5.000 pessoas. E aqui está, eles receberam uma nova efusão agora. Então essa nova efusão que o povo da carismática começou a chamar de batismo. Porque Jesus disse, recebereis um batismo com essa efusão. Mas a igreja
nenhum canto os apóstolos não falava nesse batismo que era descer, mas eles cuidavam, quando as pessoas recebiam, de crismar, como nós vemos aqui, ó, em Atos, capítulo 8, versículo 15. Veja só, Pedro e João, 8,15. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim que recebessem o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, receberam o Espírito Santo pela imposição das mãos. São Clemente, quarto Papa da Igreja, chamou de crisma, de confirmação do batismo. 16. Visto que nenhum havia descido ainda sobre deles o Espírito Santo em unção, não é o Espírito dado no batismo, é em unção, mas tinha sido somente batizados. Ele já tinha sido batizado porque a Bíblia diz que não tinha o Espírito Santo, porque não tinha a unção, a efusão em forma de pomba, em forma de fogo, em forma... Aqui veja que no capítulo 4 diz que tremeu o lugar onde estava. A forma da manifestação do Espírito daquelas pessoas ser testemunhas. Olha só. Versículo 17. Então os dois apóstolos lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Foram crismados, foram confirmados. Dá a impressão que o povo da renovação carismática, eles contrariam as passagens que falam do crisma. Tudo que fala do crisma, a interpretação de vários carismáticos é... aqui está falando do batismo no Espírito Santo. O batismo é o sacramento. Jesus falou ali, aquele batismo em forma de efusão no Espírito. É em forma de efusão, só que unção. Né? Aqui, ó. Ela é uma efusão. Alimentando e transformando a alma. Espelho sem mancha da atividade do Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, fica aqui esse vídeo mostrando essa pequena ação aqui desse pequeno texto. Você está vendo aqui ao meu lado, né? Aqui do versículo 22 ao versículo 26. Mas vamos finalizar aqui. É uma imagem de sua bondade. É a imagem da bondade de Deus. Apesar de ser mal interpretado tudo isso pela maioria dos que vivem, né, no mover carismático, isso aqui engloba e enriquece os santos. Engloba e enriquece os santos. Né? Então que nós possamos nos armar com essas armas que os santos se armaram para sermos verdadeiramente santos. Ser cheios dessas virtudes, né? Dessas raízes, que é um reflexo da luz eterna de Cristo em nós. E o batizado tem a graça de viver tudo isso aqui. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vejo.